Quando nós pensamos em Elias, nós lembramos quando Jesus sobe ao monte da transfiguração. Elias foi o maior de todos os profetas de Israel. Elias é citado por Jesus. E quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, ele tem uma visão ali de Elias e Moisés, a qual Pedro e João também partilham aquela visão. Interessante, quando se fala na lei, se fala em Moisés, quando se fala nos profetas, fala-se em Elias. Mas Elias, o tisbita, é um personagem que aparece ali no livro de Reis, num momento crucial de Israel, no momento em que o reino do sul estava dividido entre Judá e o reino do norte, Israel. E ali você sabe, o rei de Israel, Acabe, toma por esposa uma mulher cirofenícia chamada Jezabel, que era sacerdotisa de Baal-zebub, o deus da chuva dos caldeus. E aqui Tiago começa a falar sobre a fé de Elias. Tiago começa a relatar que Elias era um ser humano, porque para Deus, como diz Paulo, não existe macho ou fêmea. A palavra homem aqui é generativo do ser humano. E ele diz assim: Elias era homem, era um ser humano, como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Porém, Elias orou e o céu se fechou por 2 anos e meio. Elias orou mais uma vez e o Senhor mandou chuva e a terra produziu seu fruto. Quantos querem que o Senhor abra o céu sobre a tua vida? Glorifique o nome do Senhor. Diga assim: Elias estava sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero te mostrar algo aqui muito interessante. O Espírito do Senhor está ministrando ao meu coração dentro dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 18. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 18, último versículo 46. Estava havendo uma guerra espiritual sobre Israel. Interessante que Elias chega diante de Acabe e diz assim, pastor Leonardo: segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel até que eu diga novamente. Perceba que interessante, Elias não chega, pastor Wagner, e diz, segundo a palavra do Senhor, mas ele diz, segundo a minha palavra, não choverá. E há algo interessante, porque Baal-zebub era o Deus, ou Baal era o Deus da chuva dos caldeus. O povo de Israel era um povo essencialmente agrícola, vivia daquilo que a terra produzia. E quando Elias chega diante de Acabe e diz, olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva até que eu diga novamente. Elias estava querendo dizer o seguinte: olha, o Deus que eu sirvo é muito maior do que o Deus que você serve. O grande diferencial de Elias era um ser humano como nós, segundo as mesmas fraquezas. Você pode dizer para o teu irmão, ele tinha as mesmas fraquezas que eu e você. Mas eu quero te mostrar algo interessante aqui. Eu pesquisei profundo sobre isso aqui. 1 Reis capítulo 18, versículo 46, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Essa expressão, a mão do Senhor, há uma palavra no Antigo Testamento, quando você vê os profetas como Ezequiel, que a Bíblia diz que a mão do Senhor vinha sobre Ezequiel, que o levantava. Ezequiel, interessante, né, pastor? Um profeta dos cabelos cacheados. E o Senhor pegava Ezequiel com carinho pelos cabelos. Interessante. E ele entrava em êxtase na presença do Senhor. E Deus o levantava entre o céu e a terra, levava Ezequiel até Jerusalém, mostrava o templo e falava: olha, diz para os sacerdotes o que está errado, o que
tu está vendo, vai e diz. Essa palavra para a mão do Senhor sobre alguém, no original hebraico é Shemai. Diga comigo, Shemai. Shemai. Shemai é estar possuído pela glória de Deus. Shemai é estar cheio do Ruach Hakodesh, do Espírito Santo, do Eterno. Quando os profetas, assim como os juízes, como Sansão, quando a mão do Senhor vinha sobre eles, eles faziam feitos extraordinários, pastor Leonardo, mas era esporadicamente. A mão do Senhor vinha sobre eles. Certa vez eu falei com um judeu sobre Shemai, ele falou, não existe. Eu falei, então vai na igreja pentecostal e vê o Deus te dando glória. Desce, Shemai do céu na terra. E quando essa Shemai desce, alabacei decante. Assim como ali no templo de Salomão, ela se torna Shekinah. Sabe o que é Shekinah? Onde você vai, quando você está cheio da glória, a unção de Deus vai contigo e esparrama onde você está. Vamos para glorificar o nome do Senhor. Elias estava cheio da unção de Deus. A Bíblia diz que ele era homem como nós, mas a mão do Senhor veio sobre ele. A mão dele chegar diante do rei Acabe e falar, escuta aqui, Acabe, eu quero te mostrar que o meu Deus é muito maior que o Deus que você serve. Só para você ter uma ideia, não vai chover durante 2 anos e meio, ataque eu, diga. Elias não para por aí. Ele lança o desafio dos deuses e convoca ali Acabe com os 450 profetas de Baal para aquele desafio dos deuses. Você sabe, ali eu não quero me prolongar muito sobre isso, mas ali os profetas de Baal começam a clamar até o meu dia para que Baal mandasse fogo sobre o sacrifício. E eles desesperados começam a se cortar, diz a palavra do Senhor, para oferecer seu sangue para ver se Baal descia. E Baal não desce. Elias começa a provocar os profetas de Baal e diz assim, olha, por que vocês não clamam mais alto? Pode ser que o Baal esteja viajando, porque ele é um Deus com D minúsculo, pode ser que ele esteja ocupado, clama mais alto. E ele não está ouvindo. Eu quero te dizer uma coisa, olha para o teu irmão e diga assim, o meu Deus e o teu Deus não precisa de sangue, nem de animais, e muito menos humano, porque ele já derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te salvar e te salvar. O sacrifício de Jesus é suficiente. Pode botar a glória no nome de Jesus. Existem muitos deuses neste mundo, e o povo está com o coração dividido entre Baal e o Senhor. E ele disse, olha, hoje é o dia de mostrar quem é o Senhor em Israel. Eu quero te dizer uma coisa, você vai fazer a diferença em Vila Velha, você vai fazer a diferença no Espírito Santo, você vai fazer a diferença no Brasil, provando que só o Senhor é Deus na sua vida. E Elias derrama água no holocausto para ficar mais difícil, Deus não pode jogar água. Tem que complicar um pouquinho, vamos jogar água. E Elias faz uma oração de alguns segundos e diz assim, Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. Levanta a tua mão agora, quero ser profeta de Deus para a tua vida. Eu quero declarar que o Senhor vai provar que Ele é Deus na tua vida. Vai responder a tua oração por fogo. Responde glorifica a mão do Senhor da tua vida. Depois que Deus queima o holocausto, o povo cai com o rosto em terra, adorando, dizendo, só o Senhor é Deus. Adonai Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, porque só Ele é o Senhor. Vamos botar a glória no nome de Jesus. Mas Elias queria complicar mais o negócio, pastor. Ele falou assim, Acabe, olha o que você está vendo lá no horizonte. Acabe diz assim, estou vendo uma nuvem, mas muito pequenininha, tamanho da mão do homem. Eu quero te dizer uma coisa, para profeta de Deus, nuvem do tamanho da mão de um homem é temporal na serra. É chuva chegando. Mas pode glorificar o nome do Senhor. Elias chama com o seu moço para o alto do cume e pede para esse moço olhar, curvar ali 7 vezes e olhar para o horizonte. E antes que a chuva comece, a mão do Senhor vem sobre Elias. Acabe já estava descendo ao monte, o seu carro com cavalos.
Mas a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se aposta de Elias, lá vai o maratonista de Jeová. O maratonista de Jeová passa na frente do carro e digo, cara, você demorou demais. Cheguei aqui embaixo para te dizer que a chuva já está chegando. Sai com uma palavra do meu Deus. Do Senhor. Olha assim, a unção que Deus liberou sobre a tua vida é maior que a unção que estava sobre a vida de Elias. A mão do Senhor vinha esporadicamente sobre os profetas. E eles ficavam possuídos pelo Espírito de Deus. E aí ninguém segurava. Mas eu tenho uma novidade para a tua vida. João 14, 23, Jesus diz assim: eu e o Pai viremos sobre aqueles que guardam os meus mandamentos, moraremos nele e nele faremos morada. Nós somos templos do Espírito Santo, santuário de Deus Altíssimo. Nós podemos glorificar o nome do Senhor. Israel levava a arca diante do exército para ter vitória. Sabe o que tinha dentro da arca? Tinha 3 elementos: a vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. A vara de Arão simboliza a autoridade. Olha para o teu e diga assim: Deus já te deu autoridade. Mateus capítulo 28, eis que vos sou autoridade. Aleluia. A palavra exorcia, exercer o poder do Espírito. O maná simboliza o pão da palavra, o pão da vida, o próprio Jesus, o Logos, o Verbo. Eu disse: vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. João capítulo 5, mas assim: mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei, e ainda que esteja morto, viverá. E as tábuas da lei é a palavra de Deus. Olha, teu irmão, diga assim: a palavra de Deus está na tua vida. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Aonde você vai, a unção de Deus vai na frente e despedaça o jugo. Nós podemos glorificar o nome do Senhor. Mas temos problemas na vida do crente. Certo pastor, uma irmã pediu assim: pastor, ore para que acabe os problemas da minha vida. E o pastor falou para ela: pastor Leonardo, não vou fazer isso, irmão. Não, irmão, vai para a glória. No mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci. Amém? Depois desses feitos prodigiosos na vida de Elias, Elias ora e o Senhor responde com fogo. Elias ora e Deus retém a chuva. Depois Deus manda a chuva. Quantos querem que o Senhor mande chuva sobre a tua vida? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Elias passa por um momento difícil. Quando Jezabel, a esposa de Acabe, lança uma ameaça sobre Elias, sobre a vida do profeta. Olha para o irmão e diga assim: o que está te ameaçando ultimamente? Ela lança um decreto sobre a vida dele, dizendo assim: olha, Elias, eu não vou colocar pão na minha boca enquanto eu não te matar. A Bíblia diz que o Senhor manda Elias para Horebe. O Espírito do Senhor leva Elias para Horebe. Você sabe, ali Elias passa por Sarepta, é alimentado por uma viúva. Deus usa Elias ali multiplicando o azeite. Isso eu entendo que cada um que dá um copo d'água para o profeta recebe galardão. Aquela mulher recebeu um grande galardão, pagou suas dívidas, viveu do resto. Amém, Senhor. Depois Elias é alimentado por corvos. Deus manda corvos para alimentar Elias. E aquele riacho começa a sair água cristalina ali de Quirite. Depois daquele riacho seco. Mas depois daquilo ali, Elias entra num processo que alguns ousam dizer que Elias estava com um início de depressão. Aqui, 1 Reis 18, eu quero que você acompanhe. Interessante o que aconteceu com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, 1 Reis 19. Louvado seja o nome do Senhor.